graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Hoje atrasou um pouquinho mais o vídeo aqui, porque eu um pouquinho para entrar, mas pela graça de Deus nós estamos aqui, né, queridos? Diariamente buscando a palavra do Senhor. E a gente vai continuar, amados, essa nossa caminhada semanal. Hoje já é sexta-feira, estamos já terminando, né? Vamos procurar aplicar cada vez mais na nossa vida, que foi pregado no domingo. E nós, nessa semana, nós estamos tratando da questão da união com Cristo. E como eu já tenho falado nos outros vídeos, 2 capítulos significa a união com Cristo. João 15, ele é didático, pedagógico, ensina o que é a união com Cristo, as evidências de quando é que nós estamos unidos a Cristo. João 6 trata de algumas implicações práticas para a nossa vida espiritual quando nós estamos unidos a Cristo. E nós estamos agora em Romanos 6:12. Se você não viu os outros vídeos, assista. Vai ser bom para você entender um pouco mais sobre essa doutrina tão importante. Então, mas Romanos 6:12, queridos, diz assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Então, lembrando que, apesar desse texto, desse versículo, não falar da união com Cristo, o contexto todo do capítulo 6 é da união com Cristo. É sobre isso que se trata. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós, cada um vai prestar conta de si mesmo. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 10, mais ou menos ali, fala que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que fizemos, deixamos de fazer, tudo bem ou mal que tivermos feito com o nosso corpo. E aqui, então, mostra que existe uma responsabilidade, pessoal. Não deixem que o pecado reine. Então, nós temos que ter essa responsabilidade nossa, essa intencionalidade. Romanos 12:2 também fala sobre isso, né? Que nós devemos deixar que o Espírito Santo transforme, mude a nossa forma de pensar. Então, essas coisas andam junto, queridos. Mudar a nossa forma de pensar é necessário para que nós não permitamos que o pecado reine sobre o nosso corpo. E o texto continua, ele vai reforçando esse ponto: não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue a nova vida. Então veja que aqui essa expressão, né, entregue-se inteiramente a Deus, de novo, aponta para a nossa responsabilidade pessoal. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. De novo, ofereçam o seu corpo. Então, amados, veja que nós precisamos entender que nós estão escritos, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo, Ele nos adotou. Agora, nós precisamos entender que a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Como essas coisas se encaixam perfeitamente, nós vamos descobrir na eternidade. Mas a Bíblia é clara com relação a essas duas verdades. Nós temos a nossa responsabilidade de pensar. Um dos grandes motivos pelos quais nós temos dificuldade de abandonar o erro é porque assumirmos quem realmente nós somos. Nós precisamos entender o quanto que nós somos pecadores. Ainda, mesmo que regenerados, nós ainda somos pecadores. Romanos 8, natureza humana, que é pecadora, a inclinação por pecado. Então, nós precisamos, para mudar nossa relação verdadeiramente, de forma verdadeira com o pecado, para que a gente não deixe que o pecado reine sobre o nosso corpo, para que nós nos entreguemos inteiramente a Deus, para que nós ofereçamos nosso corpo para fazer o que é certo, nós precisamos ir na base. E a base começa pelo reconhecimento que nós somos muito maiores do que nós vamos achar.
muitas vezes que nós temos orgulho, egoísmo, cobiça, mentira, cada um tem seus pecados aí. E nos identificarmos, realmente reconhecermos que nós somos pecadores. Porque enquanto nós não reconhecermos, não sentimos tristeza real, como está em 2 Coríntios 7, pela nossa situação como pecadores, nós não vamos conseguir vencer o pecado como nós já fomos capacitados. Veja, Romanos 6,14 diz, o pecado não é mais seu Senhor, é a graça de Deus. Então, é possível, é real, vencermos o pecado, mas nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade. Agora, veja que Romanos 6,15, ele repete uma pergunta retórica que ele fez lá no início do capítulo 6, e muitas vezes as pessoas pensam, não, mas se você, enfim, já está unido a Cristo, você tem certeza da sua salvação, a salvação é uma garantia para a sua vida, então você pode viver de qualquer forma, você pode viver no pecado. Veja, o que Romanos 6,15 diz? Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Percebe que essa pergunta, gente, essa acusação contra a teologia reformada, essa argumentação, já foi respondido pela palavra de Deus há muito tempo. Então, quem insiste nisso é porque não lê a Bíblia. E quem não lê a Bíblia é porque não conhece a palavra de Deus. A resposta é, claro que não. Então, de novo, pois bem, uma vez que a graça podemos continuar pecando? Claro que não. Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhe obedecer? Pode ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Percebe que, de novo, nós temos aqui a nossa responsabilidade pessoal, a nossa escolha obedecer ao Senhor. Então, a soberania de Deus, queridos, ela de forma nenhuma, ela elimina a nossa responsabilidade diante de Deus. Colossenses 1,29, Paulo diz assim que ele se esforça, né, segundo o poder de Deus que opera nele. Então, essas duas verdades andam junto, nosso esforço, a nossa responsabilidade e o poder de Deus que opera em nós para nos motivar, para nos capacitar. Então, você é responsável diante de Deus. Todos nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Então, por isso que a palavra de Deus, Atos 17:30, Deus ordena que nós nos arrependamos. É uma ordem. E ele nos capacita a isso. Tudo que Deus nos ordena, ele nos capacita. Veja Romanos 6,17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então, queridos, a mensagem de hoje é sobre essa realidade, né, que nós precisamos enfrentar, olhar para o nosso coração e ver as nossas mazelas, os nossos erros. Vamos sonda, né? Salmo 139, 24. O salmista Davi ora ao Senhor e pede que Deus sonde o seu coração. Vamos pedir, então, que Deus sonde o nosso coração, mostre o quanto nós somos pecadores, os caminhos errados que nós temos andado, nós reconheçamos, e com tristeza no nosso coração, reconheçamos que nós estamos longe dos caminhos do Senhor, e essa tristeza, então, seja capaz de nos mover na direção do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos confronta, também nos conforta, que nos desafia. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa sondar os nossos corações nessa manhã, mostrar, Pai, a realidade do nosso coração. Mostrar, ó Deus, o quanto que nós temos falhado com o Senhor, o quanto que tem áreas da nossa vida em que nós temos, ó Deus, fugido da nossa responsabilidade diante do Senhor. Nós vamos prestar contas de cada palavra, cada pensamento, cada ação, cada vontade. Então, que nós possamos ser transformados verdadeiramente. Que nós possamos ser alcançados, ó Deus, por essa graça, essa misericórdia que nos transforma. E nos ajuda, Deus, a assumir a nossa responsabilidade. Estarmos cientes que nós somos responsáveis diante do Senhor por viver unidos ao Senhor. Porque o Senhor já nos concedeu tudo que nós precisamos.
Essa é a oração que nós te fazemos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus voltar, estaremos aqui, tá bom?